Olá a todos, meus irmãozinhos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que a palavra do dia de hoje possa tocar o seu coração, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, que você possa ser revestido pela presença de Deus através dessa palavra de hoje e que Deus possa transformar o seu coração e a sua mente, pois a palavra dele tem poder para isso e poder para renovar a nossa fé, pois é ouvindo, lendo a palavra que a nossa fé é renovada todos os dias, amém? A devocional de hoje se encontra aqui no livro de Salmos, o capítulo 25 e os versículos 16, 17, 18 e 19. E diz assim: Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para minha aflição e para minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Amém? Aqui é uma oração de Davi a Deus, né? Uma oração de angústia, uma oração de dor, uma oração de clamor a Deus. Aqui ele está clamando a Deus para que Deus o livre, né? Para que Deus tenha misericórdia, tenha piedade dele, para que Deus olhe para as aflições dele e tenha misericórdia. E ele fazia essa oração porque tinha certeza que Deus ouvia o seu clamor, ouvia a sua oração. Aqui ele fala que ele é solitário, né? Porque na hora que nós estamos passando por lutas e aflições, nós nos sentimos sozinhos. Por mais que tenham pessoas do nosso lado, mas a luta, a batalha é entre nós e Deus, né? É mais aquela coisa de estar nós e Deus ali naquele momento tão difícil, porque só Deus sabe o que a gente passa. As outras pessoas podem imaginar, tentam ajudar, mas somente nós e Deus sabemos o quão difícil é quando nós estamos passando por lutas, por aflições. Quando eu passei por depressão, eu sentia, né, que só era eu e Deus. Era uma luta da qual praticamente eu estava passando sozinho, porque as pessoas não têm noção. Só quem passa sabe o que é depressão. Só quem passa sabe o quão horrível, o quão difícil é essa doença, né? Então eu me sentia como se tivesse só eu e Deus ali, passando por esse momento tão difícil da depressão. Mas Deus ouviu os meus clamores, ouviu as minhas petições, que foram muitas. Eu chorei muito, eu me derramei muito na presença de Deus e Ele teve piedade de mim, Ele teve misericórdia, porque eu fiz como o Davi, né, fez aqui nessa oração. Eu clamei a Ele de todo o meu coração, eu pedi a Ele misericórdia, eu pedi a Ele clemência e Deus atende. Ele está do nosso lado, Ele ouve o nosso clamor. Basta a gente ter um coração quebrantado e contrito e se chegar diante dele sabendo que ele está ali, ouvindo a nossa oração, ouvindo o nosso clamor. Como Deus fazia com Davi, que o livrava, né, das aflições, das lutas, das dores, ele faz conosco. Basta a gente seguir esse exemplo de Davi, de ter um coração quebrantado e contrito e reconhecer que só Deus pode olhar para a nossa aflição, só Ele pode nos arrancar daquela dor, daquela luta, daquele sofrimento da qual nós estamos passando, porque só Ele tem esse poder, só Ele tem essa autoridade de nos arrancar do sofrimento do qual nós passamos. As lutas vêm, as aflições vêm, né? Todo mundo passa por luta, por aflição, mas só Deus pode, só Deus é a cura, só o nosso Senhor Jesus Cristo é a cura para as nossas dores, para as nossas lutas, e nós devemos buscá-lo de todo o coração, devemos clamar para que Ele venha nos ajudar nessa hora que a gente está passando por esse momento tão difícil. Então, se você está passando por momentos difíceis, de angústias mesmo, tem luta que a gente sente aquela angústia, aquela dor, o sofrimento é tanto que a gente acha que nunca vai sair daquilo. A gente nunca vai sair daquele sofrimento, a gente acha que está sempre andando em círculo, que a gente nunca vai sair dali. Quando a gente estiver passando por isso, se você estiver passando por isso, clame ao Deus vivo, clame ao Deus de Israel, clame ao Deus poderoso, no nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que tem poder de curar, de livrar, de salvar, de dar vida novamente, né?
no momento que eu estava passando por depressão, a gente se sente sem vida, a gente se sente uma pessoa como se a gente não estivesse ali mais. É uma dor, é um sofrimento tão grande que a gente não consegue explicar, né? Então só quem passa para saber o quão difícil é. Mas Deus teve misericórdia de mim, teve piedade de mim, da minha vida, e Ele me devolveu a vida novamente, Ele me deu vida novamente, e hoje eu estou aqui glorificando e exaltando o nome dEle e dizendo que Ele é bom, que Ele tem esse poder de transformar a nossa vida, por mais que a gente ache que nunca mais vai sair daquilo, como eu achava que nunca mais eu iria sair daquele sofrimento, e a depressão é aquele sofrimento de morte, né? Que a nossa vida é só pensar em não viver mais, porque a gente não acha mais graça na vida, né? Então, Deus teve misericórdia, me encheu de vida novamente, né? Ele atendeu o meu clamor, ele ouviu o meu grito de socorro, ele teve piedade, misericórdia de mim. Então, é dessa forma que nós devemos nos chegar a Deus. Quando a gente não souber mais o que fazer, quando a gente não souber mais para quem pedir ajuda, Ele pode ajudar. Ele é o auxílio, é o socorro na hora da angústia. Aqui foi na hora da angústia de Davi que ele clamou. Ele sabia que ele tinha um Deus do qual ele podia recorrer, e nós podemos também recorrer a esse Deus. Deus está do nosso lado. Não acredite, não pense que Deus não vai ouvir a sua oração e o seu clamor. Se você buscar Ele de todo o coração, com sinceridade, se arrependendo dos erros e das falhas, que aqui o Davi fala, né? Perdoa dos meus pecados. Nós devemos sempre nos chegar a Deus pedindo perdão, porque a gente erra, a gente peca todos os dias, muitas vezes por pensamento ou por falas, né? E nós devemos nos chegar diante de Deus pedindo perdão. Ele perdoa os nossos pecados, Ele perdoa as nossas falhas e Ele nos conduz para o caminho abençoado que Ele quer para nós, pois Ele quer uma vida de bênção para todos. Muitas das vezes é a gente que foge, que sai do caminho do Senhor, né? Que se desvia do caminho do Senhor, mas Ele quer um caminho de bênçãos para nossas vidas. Basta a gente viver em obediência e em fidelidade, e que se a gente cair, a gente se levante, né? A gente reconheça que errou, a gente reconheça que falhou, que pecou e peça perdão, pois nós temos um Deus misericordioso. Ele não é um Deus ruim, como tem muitas pessoas que falam, né? Que julgam a Deus como se fosse um Deus ruim, um Deus vingativo. Não, Ele é um Deus piedoso, Ele é um Deus misericordioso. Ele é tão misericordioso que a misericórdia dele se renova a cada manhã. A palavra do Senhor fala lá no Salmos 23, 6, que a misericórdia dele nos acompanha todos os dias, porque elas são renovadas todas as manhãs, as misericórdias e a bondade dele, porque é por bondade, é por misericórdia que ele nos sustenta, é por bondade e misericórdia que todos os dias ele nos permite acordar, nos permite respirar, nos permite andar, viver as nossas vidas, ter as nossas coisas, é por pura bondade e misericórdia de Deus. E nós devemos ter esse coração grato diante do Senhor, nós devemos ter um coração sincero. Deus quer sinceridade da gente, Ele não quer que a gente chegue diante dele com palavras lindas e maravilhosas, mas com o coração cheio de mentira e de engano. Não, Ele quer que a gente chegue diante dele falando tudo o que a gente está sentindo, tudo o que a gente está pensando. Isso é oração. A oração que Davi fez a Deus foi isso. Ele derramou diante de Deus todas as suas angústias e dores. Depois você lê aí na sua casa todo o Salmo 25, né? Todo o Salmo é uma oração. Ele conversando com Deus, ele se derramando na presença de Deus, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus para que Deus venha e entre na causa dele e resolva a situação dele. E Deus sempre atendia o clamor de Davi, porque ele era sincero, ele tinha um coração puro diante de Deus, ele não escondia, ele não tinha máscaras diante do Senhor, porque não tem como se esconder de Deus, mas ele quer que nós sejamos sinceros, porque de nada adianta a gente falar uma coisa e viver outra. É isso que Deus não gosta. Deus não compactua com essas coisas, a gente falar algo e viver outra totalmente diferente. O nosso coração tem que transbordar aquilo que a gente fala. O nosso coração tem que transbordar aquilo que Deus quer de nós. A gente não pode
viver com duas caras. Nós não podemos ser hipócritas, né? De falar uma coisa e viver outra, que infelizmente tem muitos no mundo que vivem dessa forma. Deus quer um coração sincero, Ele quer que a gente tenha um coração como o de Davi. Então, se você está passando por algo muito difícil, você não sabe como resolver, clame ao Deus Todo-Poderoso e tenha certeza que Ele vai aliviar a sua dor, Ele vai aliviar seu fardo, Ele vai chegar na hora certa e no tempo certo e vai tirar você dessa situação da qual você está passando. O nosso Senhor Jesus Cristo fala que o fardo e o jugo dele é suave e ele manda a gente trocar o nosso fardo pelo fardo dele, porque o fardo do mundo, o fardo das dores, das angústias, das aflições são pesadíssimos, mas quando a gente entrega o nosso fardo para Jesus, ele alivia o nosso fardo, pois o dele é suave e leve e ele quer que a gente viva em paz, em harmonia, em amor com ele e com todos. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus, pois ela é poderosa. E fique que eu vou orar por você. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus eterno Pai, obrigado por mais essa palavra poderosa. Pai, sou grata ao Senhor por mais um dia aqui na Tua presença, trazendo a mensagem do Senhor. Que o Senhor venha, Pai, atender os nossos clamores como o Senhor fez com o salmista Davi. Que o Senhor venha nos tirar das aflições e das angústias da qual nós passamos. Que o Senhor atenda o clamor, Pai, dessa pessoa que está agora aflita e angustiada, Pai amado, e não sabe mais o que fazer, Pai. Pois o Senhor é a solução para as nossas dores, para as nossas lutas, para as nossas angústias. Que o Senhor entre com providência e tenha misericórdia de nós. Que a Tua bondade e a misericórdia nos cerque, Pai amado, todos os dias das nossas vidas. E o Senhor venha nos fortalecer. E o Senhor venha nos guardar. E o Senhor venha nos livrar de todo o mal, ó Pai. Atende o clamor dessa pessoa agora, Pai amado. Eu uno a minha oração com a dela neste momento, para que o Senhor venha ter misericórdia, venha atender o nosso coração, a nossa oração, e olhar para o nosso coração aflito e angustiado. Olha para o coração dessa pessoa agora, Pai amado, que está tão triste, tão abatido, tão angustiado, pois o Senhor é o Deus da cura, da libertação e da paz. Que o Senhor possa, através dessa oração, levar um abraço de paz para essa pessoa, de fé e confiança, que a fé dela seja renovada, Pai, neste momento e agora, e que o Senhor venha com a Tua misericórdia, visite o lar e a casa dela, dê um abraço nela de esperança, de paz e de amor e de cura, Pai amado, pois o Senhor é o Deus da cura. Que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal, nós, a nossa casa e os nossos. Que o Senhor venha abrir as portas para que a gente possa viver em prosperidade, em paz. Que o Senhor possa abençoar os lares, as famílias, que as famílias venham ser benditas do Senhor aqui na terra, que os lares venham ser abençoados, que as famílias venham ser abençoadas, que o Senhor cancele os divórcios, Pai amado, que as pessoas estão planejando se divorciar agora nesse momento, que o Senhor possa entrar no lar dessa família agora e trazer a reconciliação, o amor entre elas, o amor entre esse casal, o amor entre essa família, para que eles possam se respeitar e se amar até o dia que o Senhor voltar, Pai amado. Que a paz do Senhor reine sobre o lar dessas pessoas agora e neste momento, em nome de Jesus, Pai amado. Eu te peço e te agradeço que as ricas bênçãos do Senhor nos alcance todos os dias das nossas vidas. Eu agradeço ao Senhor, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, já te peço. Deus abençoe a todos. Amém.